Você vai ver nesta edição do Jornal Anhanguera. Câmeras de segurança da cidade voltam a funcionar depois de mais de um ano paradas. Celulares são alvos preferidos dos bandidos no Distrito Federal. Jovem de 17 anos é acolhida por família em processo de adoção tardia. É agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. O Jornal Anhanguera vem mostrando desde o começo do ano que as câmeras de monitoramento instaladas na cidade em 2011 funcionaram por algum tempo e depois pararam por falta de manutenção. O investimento feito pelo governo federal na época foi de 3 milhões de reais. A boa notícia é que essa semana 18 câmeras voltaram a funcionar. Por elas, nada passa despercebido. As câmeras alcançam um raio de 1,5 km e giram em 180 graus. O sistema de monitoramento da cidade foi implantado em 2011, mas parou de funcionar há mais de um ano. Foi necessário modernizar o sistema de transmissão, que agora é feito por fibra óptica. Esta aqui é uma ferramenta importante, equipamentos de alta tecnologia, para que haja uma fiscalização imediata da Polícia Militar e da Guarda Municipal aqui na cidade. A manutenção dos equipamentos é responsabilidade do município. O próximo passo agora é substituir as câmeras analógicas por digitais. Ao todo, 18 delas estão funcionando em pontos estratégicos da cidade, como na Rua do Comércio, em órgãos públicos, como o Fórum na Avenida Sara Kubitschek e na saída para a GO 010. As câmeras estão instaladas nas principais vias que dão acesso a entradas e saídas da cidade. O monitoramento é feito por uma equipe que fica em contato direto com as viaturas de patrulhamento. O Copom aqui é da central de monitoramento, pede para uma viatura deslocar de frente ao ginásio. Através de qualquer ato que detecte aqui uma suspeita, esse contato vai ser imediato e a viatura vai estar no local com a maior brevidade possível. As imagens ficam gravadas por 6 meses e essa ferramenta já está auxiliando a polícia no combate à criminalidade. Depois que o sistema voltou a funcionar no início da semana, 6 veículos roubados foram recuperados. Bom demais da conta que a gente fica sendo vigiado, tudo que a cidade tiver na cidade vai ficar sabendo, entendeu? Crime, entendeu? Roubo, essas coisas. Por enquanto, o monitoramento não será usado para aplicação de multas no trânsito. Para isso é necessário um decreto municipal informando a população. Mesmo assim, a sensação de estar sendo vigiado não incomoda. O Romildo, que trabalha na noite vendendo espetinho, agora está se sentindo até mais tranquilo. Começa um dia está cheio, outro quase não tem ninguém, né? Mas com as câmeras agora aí monitorando a gente, fica bem mais tranquilo a gente trabalhar, né? E como foi dito pela própria polícia, esse é um sistema muito importante para ajudar na segurança da cidade e precisa de manutenção para não acontecer como da outra vez e parar de funcionar. Os celulares roubados no DF finalmente estão sendo bloqueados com mais rapidez. O número de roubos ainda é alto, mas começou a diminuir. O Matheus nem percebeu. Eu mexi no celular por 1 minuto e coloquei no bolso. E logo após isso eu apalpei o bolso e já não estava mais. É bem rápida a ação que eles têm, né? E o que tem de gente com história parecida por aí? Eu estava passando para ir para casa, depois da faculdade, eu chegava tarde, e ele passou e pediu o celular. Eu falei que não tinha, ele falou que era para ele dar o dinheiro, senão ele estava com a faca, e eu dei. E você anda com ele aí dando soco? Sim! Uma vez numa mesa, por exemplo, eu deixei o celular assim em cima e virei para cumprimentar um amigo. Quando eu voltei, o celular não estava lá. Segundo a Polícia Civil, o celular se tornou o principal alvo dos bandidos aqui no DF. A cada 10 ocorrências de roubo registradas no primeiro semestre, 7 eram de telefone celular. E em 43% dos casos de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, era o celular que estava na mira dos bandidos. Ainda assim, a polícia diz que o número de ocorrências de roubo e furto de celulares caiu 16% entre janeiro e junho, na comparação com o mesmo período do ano passado.
e diz que essa queda está relacionada ao bloqueio dos aparelhos feito pela Anatel a pedido da polícia quando a pessoa registra a ocorrência. Sem funcionar, o celular roubado não pode ser vendido. O criminoso ele busca facilidade. À medida que o Estado, a polícia, estabelece barreiras e dificuldades para aquela prática criminosa, é natural que ele desista. Mas o número de celulares bloqueados a partir do programa Fora da Rede ainda é pequeno se comparado à quantidade de ocorrências sobre roubo e furto desses aparelhos. De outubro do ano passado até junho deste ano, foram bloqueados 4.210 telefones, quando só este ano foram registradas mais de 25.700 ocorrências. Existe um esforço da Polícia Civil no sentido de conscientizar a população em geral e também de orientar os policiais internamente para que orientem as vítimas da melhor forma. O que a gente quer realmente combater é todo o comércio ilegal e ilícito desses aparelhos. E é por essa razão que é tão importante, em caso de roubo ou furto, registrar a ocorrência. Pausa rápida para os comerciais e na volta a gente vai te mostrar a história de um professor que vai conseguir um ato que para muitos é um sonho. Ele vai expor no Museu do Louvre. Agora são 7h23. Nós voltamos já. Estamos de volta e sabe quando você ouve uma história e fala, nossa, a pessoa nasceu de novo? Foi isso que aconteceu com o Paulo, que foi atropelado por uma moto na última terça-feira no setor sudoeste, em Goiânia. O rosto todo machucado, as costas doloridas e um corte no braço de 15 pontos. Tudo isso é sequela do acidente que Paulo sofreu. Foi muito rápido. Quando eu vi, já tinha tomado a pancada e caí, desacordei e só depois de alguns segundos que eu fui recordar o que tinha acontecido muito brevemente também. Paulo não foi o único atropelado pela moto. Inclusive, tudo foi registrado pela câmera de segurança. Veja só, a moto vem no canto de cima do vídeo, sobe na calçada e primeiro atinge este senhor, que também estava caminhando. E depois ela atinge o Paulo. Veja de novo, o idoso nem sequer viu a moto se aproximar. Ele e o Paulo desmaiaram com o impacto. Eles foram socorridos pelas pessoas que passavam pela rua e depois levados para o hospital. Segundo as pessoas, o motoqueiro teria perdido o controle ao passar pelo quebra-mola e por isso ele então subiu na calçada, passou entre o carro e o poste e atingiu em cheio as duas pessoas que estavam bem aqui na calçada. Mas isso tudo só teria acontecido porque o motoqueiro estaria em alta velocidade. O motoqueiro, segundo ele não viu o quebra-mola, ele estava em alta velocidade, não conseguiu controlar a moto e assim teve que jogar a moto para a calçada. Com informações dele, ele não viu os pedestres. Muita gente ouviu o barulho da batida e ficou assustada com a gravidade do acidente. Um desespero total aqui, a gente não sabia o que fazia, né? Paulo, ao ver as imagens, tem certeza que teve muita sorte. Foi milagre, o negócio foi milagre porque assim, foi coisa de acho que centímetros não estaria aqui para contar a história. Seu Rodolfo Lima, de 84 anos, está internado na UTI do Hugo em estado gravíssimo. Ele teve várias fraturas. A DICT já pediu imagens da câmera de segurança. O motociclista já foi identificado. É Alton Lima dos Santos. Ele também está internado numa enfermaria do Hugo, depois de fazer uma cirurgia na mão direita. Vamos falar agora de um sonho. Um professor da rede pública do DF vai expor as pinturas dele, feitas em aquarela, no Museu do Louvre, em Paris, um dos mais famosos do mundo. Na garagem da família, as antigas ferramentas do avô e do pai quase se escondem atrás das pinturas do Otávio. Mas para ele, elas se misturam. Afinal, a arte também é uma ferramenta. E como professor, ele leva a arte para construir um novo universo, ampliar o horizonte de alunos do Centro de Ensino 1 do Paranoá. Meu maior desafio, eu acho que é fazer com que a arte seja uma matéria incrível. Na verdade, é uma matéria que deveria ser muito valorizada, porque ela é fundamental, eu acho, para empoderar as crianças. Se você tem conhecimento, se você consegue se empoderar através da arte, você consegue se transformar numa pessoa incrível. Mas o professor
tão jovem, aos 28 anos, desenha também os próprios caminhos e está dando passos de gigante. Ele fez uma inscrição, contou a história dele e foi convidado a realizar o sonho de todo artista. Agora, o Otávio está se preparando para ir para a França. Vai expor 4 obras em aquarela no Louvre, em Paris. São obras escolhidas pela equipe do próprio museu. E aí você pode estar se perguntando, cadê essas pinturas? Bom, é uma surpresa. Por contrato, ele não pode divulgar. Mas a nossa equipe viu e achou tudo bem bonito. Expor em Paris, cara, é um divisor de águas, assim, né? Antes de Paris e depois de Paris. Até porque é o Louvre, então, assim, eu pensar que eu vou estar expondo no mesmo espaço físico onde está a Mona Lisa, sabe? Parece um sonho, né? Parece verdade. Os detalhes são marcas registradas das obras de um menino que se descobriu artista aos 9 anos, quando começou a ter aulas de pintura na Itália, porque o pai militar foi transferido para Roma. Ficaram 2 anos lá. Ele cresceu, estudou artes plásticas na UNB, depois na Itália, onde chegou a expor. Uma trajetória surpreendente para a própria família e que está só começando. É muita emoção e a gente fica assim sem palavras, o peito explodindo, né, de alegria. É um orgulho muito grande para a gente. E em instantes, Ministério Público em Formosa abre inquérito para apurar falha que resultou na soltura de um traficante perigoso. E a gente vai mostrar também a história da Mariana, que conseguiu uma família depois de 17 anos morando em um abrigo. Agora é 7h32. Estamos de volta para te contar uma história muito legal que envolve adoção tardia. A Mariana morou por 17 anos em um abrigo e ela conseguiu ser adotada 10 dias antes de completar 18. Muitos adolescentes que chegaram à maioridade saíram pelos portões deste abrigo em Cidade Ocidental para viver uma realidade dura e sofrida lá fora. Mas entre tantos caminhos, o da Mariana tomou um rumo bem diferente. A jovem viveu no abrigo desde os 4 anos de idade. Finalmente, ela encontrou uma família. Entrar numa família e falar bem assim, minha família agora já mudou bem o lado da história, né? Lucélia e o marido conheceram Mariana através da irmã dela, que também morou no abrigo, mas estava vivendo nas ruas depois que completou a maioridade. Minha preocupação era a adaptação familiar, porque eu já tenho 3 adolescentes em casa, então eu tinha receio da adaptação. Mas em nenhum momento eu pensei em abrir mão da possibilidade de ela estar conosco. Depois de passarem um Natal juntas em família, a jovem decidiu ficar de vez e nem cogitou a possibilidade de voltar ao abrigo. Para quem viveu por mais de 11 anos em um abrigo, sem muita privacidade, sem aquele aconchego, está assim agora em uma casa confortável, em família. Era tudo que a Mariana, mesmo caladinha, desejava por todo esse tempo. E para ela, esse foi um presente de aniversário adiantado. O processo de adoção foi formalizado 10 dias antes da adolescente completar 18 anos. E lembra da irmã da Mariana que estava morando na rua? Pois é, ela também foi acolhida pelo casal. Isso nos leva a entender e a pensar que as crianças, quando elas são abrigadas, elas precisam ser tratadas com mais rapidez o caso de cada uma delas. Porque, como disse mesmo a Mariana, uma criança que ela fica no abrigo, ela é super protegida, né, demais, e ela também é uma criança que ela não tem sonhos. Mariana já pode se dizer uma mulher independente, pelo menos na idade. E para ela que até meses atrás não tinha sonhos, metas, agora quer criar asas, voar mais alto. Ela quer ser comissária de bordo, igualzinha à irmã mais velha. Fazer de tudo para ajudar ela, para que ela consiga realizar esse sonho. Para ela conseguir alcançar os objetivos dela e o que eu tiver ao meu alcance para fazer por ela, eu vou fazer. Eu tô emocionada de alegria, né? Por ter arrumado a minha nova família. Agora é só alegria, né? Só alegria. E que seja uma vida nova para Mariana, para Maiara, para a família Rodrigues inteira. Que seja mais um exemplo para quem desistiu de acreditar. Agora a gente muda de assunto porque o Ministério Público em Formosa abriu um inquérito para apurar as falhas de comunicação que resultaram na soltura de um traficante perigoso que estava no presídio da cidade. Leomar de Oliveira Barbosa é considerado pelos investigadores
chefe de uma facção criminosa do Rio de Janeiro e fez parte da quadrilha do traficante Fernandinho Beiramar. O promotor de Formosa começou a ouvir os servidores que estavam de plantão quando o condenado Leomar de Oliveira Barbosa ganhou a liberdade. Quem prestou depoimento hoje foi o diretor da unidade. Falha houve, tanto assim que a própria diretoria só tomou conhecimento da soltura uma semana depois. A decisão de soltar o preso é do ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal. Mas o ministro frisou que ele só deveria ser solto se não tivesse preso por outro motivo. O juiz federal de Goiânia, Alderico Rocha Santos, também foi claro no alvará de soltura. Não soltar o acusado caso ele esteja preso também por outro processo. Mesmo assim, no dia 4 deste mês, Leomar Barbosa ganhou a liberdade. A ordem de soltura veio para sacramentar o que já esperávamos, ou seja, a aplicação da justiça. E o que a justiça determinar será cumprida por ele, como ele sempre fez. A diretoria de administração penitenciária disse que os servidores de Formosa erraram ao não consultar o sistema do judiciário. É um banco de dados com todas as informações sobre os presos. Se eles tivessem feito essa checagem, teriam percebido que Leomar Oliveira Barbosa não deveria ter deixado a penitenciária. Isso porque contra ele existem outras condenações por crimes cometidos aqui em Goiás. Os servidores foram afastados. O sindicato dos agentes saiu em defesa da categoria. O sistema prisional não oferece estrutura para se fazer essa consulta dentro do próprio sistema prisional. Então o agente prisional fica impossibilitado de fazer essa atividade. Agentes penitenciários que trabalham no interior do estado enviaram vídeos relatando os problemas que enfrentam no dia a dia. É impossível, na minha unidade e em outras unidades que eu conheço, que eu já trabalhei, fazer a verificação. Não temos nem computador e muito menos internet à disposição do servidor para essa verificação. Para o presidente da Comissão de Direito Penal da OAB Goiás, os servidores foram negligentes ao liberarem o traficante. Quando nós deparamos que na verificação o sistema está fora do ar, o preso não é liberado. Em Brasília, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, criticou a soltura de Leomar. É um equívoco, do meu ponto de vista, criminoso. E tem que se identificar quem são os responsáveis e puni-los, porque é inaceitável você prender e ter uma grande dificuldade para prender, né? Nunca é fácil, um bandido como esse, e ele ser solto por um equívoco é difícil até de acreditar. E a Diretoria de Administração Penitenciária disse que concorda com o ministro da Segurança Pública e, por isso, determinou total transparência na divulgação e apuração dos fatos. Disse ainda que todos os presídios goianos possuem computadores com internet em funcionamento. Em alguns locais a qualidade do sinal é ruim, mas o setor de tecnologia da informação está trabalhando junto aos provedores para melhorar o serviço. Bom, domingo é dia de Jornal do Campo e o Márcio Venício traz os destaques para a gente. Olá, pessoal do Jornal Anhanguera, tudo bem? Pois é, essa daqui, olha, é a Felícia, uma vaca da raça Gir, resultado de melhoramento genético. Destaque do Jornal do Campo. O que são as vacas doadoras? Famosas e valorizadas no mercado. Vamos conhecer como funciona o banco genético nesta fazenda de Bela Vista de Goiás. E nos Sabores do Campo, uma receita do tempo da colonização no estado. O angu frito. E o Jornal do Campo é domingo às 7 da manhã, você não pode perder. O J2 de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você, um bom fim de semana e a gente volta a se ver na segunda-feira. Até mais, tchau!